Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Na sequência de conversas que fizemos na quarentena e posteriormente também uma conversa que eu fiz com o João Nuno, com o Tiago Brito, damos seguimento a essas conversas, a essas entrevistas não, mas estas conversas com um ex-atleta nosso, mas um ex-atleta benfiquista. Mas já lá vamos. Comigo, nesta conversa, tenho aqui o meu amigo João Nuno. Olá João, bem-vindo. Olá Sérgio e olá Miguel, e vamos aqui para uma bonita conversa com um adepto como nós, um sofredor como nós, mas um grande profissional que agora está a espalhar magia por terras gaulesas e que também mostrou muito ao serviço do Benfica. E agora vamos para uma boa conversa sobre handball, sobre a sua carreira e sobre o seu percurso, quer na modalidade, quer um bocadinho também fora da modalidade, o que é que ele faz e como é que é a sua vida. Mas já lá vamos falar com o sócio 42.746, isto, já lá vamos chegar. Mas João, antes de passarmos aqui ao Miguel, faz aqui um BI de uma forma geral de quem que é o Miguel Espinho. Olha, Sérgio, o Miguel, ele chama-se Miguel Augusto Palma Espinha Ferreira, tem 28 anos, natural de Lisboa, nasceu a 20 de julho de 1983. A sua posição no handball é aquela posição específica que muitos não querem ser, mas ele é guarda-redes, é um dos melhores a nível nacional na sua posição, é já internacional lá por Portugal, 1,88 m de altura, 81 kg de peso, isto aqui pronto, vai variando, eu percebo, mas é aquilo que eu vi. Aos 10 anos começou nos infantis do Benfica, aos 18 estreia-se pela equipa principal e é o seu clube do coração, como nós já referimos, e ele não tem pejo em dizer isso, não há nenhum problema nisso. Conquistou uma taça de Portugal, 17-18 pelo Benfica, a Supertaça em 18-19, faltou o grande troféu digamos, a cereja no topo de bola a nível nacional, vestiu o manto sagrado durante 16 anos, teve alguns empréstimos pelo meio, que também vamos falar, quer ao Passos Manuel, quer ao Belenenses, que também foram importantes na sua evolução, e depois em 2020 sai um bocadinho da zona de conforto, digamos assim, vai para o estrangeiro, onde começa no Huesca, vai para a Espanha, no Huesca, onde terminou na quinta posição na Osabal, creio eu, e ele foi considerado um dos melhores guarda-redes da competição, o que é muito importante. E também, lá está, fruto dessas prestações em Espanha, o Cesson Rennes, que é uma excelente equipa em França na última temporada, fez-lhe o convite e ele aceitou, e hoje em dia está numa das três melhores ligas mais competitivas do mundo, digamos assim, e o Cesson Rennes, que está em sétimo lugar. Por isso, acho que está aqui um BI mais ou menos bem feito do grande Miguel Espinho. Muito bem, Miguel, olá, bem-vindo, obrigado por teres aqui aceito o nosso convite, por estás aqui à conversa connosco. Obrigado, Sérgio e João, pelo convite. E sim, João, resumiste muito bem o meu trajeto e o meu percurso, e aqui vamos nós para uma bela conversa. Muito bem. Miguel, o nosso desbloqueador de conversa é muito simples. Como é que tu chegas ao handball? Tiveste alguma influência familiar ou não? Foi um Sim, processo? muito fácil. Então, o meu avô já pertenceu foi jogador de handball no Benfica, na altura handball 11. O meu pai também foi jogador, e então quando era miúdo, antes de começar, cerca de 5 6 7 anos, tenho memórias de ver o meu pai a jogar, também como guarda-redes, já em categorias mais amadoras. E então foi por aí que eu decidi escolher o handball, também na altura em que, quando comecei com 10 anos de idade, a formação do Benfica, os infantis, na altura, treinavam na Escola Quinta de Marrocos, ainda penso que agora ainda o fazem, em Benfica. E então foi um bocado por aí. Eu saía da escola e ia diretamente para os treinos, quando entrei no quinto ano, e foi por aí que E, escolhi a e modalidade. o teu pai ou o teu avô fizeram tipo aquela pressão fácil não, para tu ires para o handball ou não? Não fizeram pressão nenhuma. O meu tio também foi guarda-redes de futebol, e, e então sempre tive esse bichinho do desporto, não é? Porque, como qualquer miúdo. E eu lembro-me isto já respondendo se calhar uma pergunta, porque guarda-redes, porque lá está, o meu pai era guarda-redes, o meu avô também, o meu tio também foi. E eu, quando era miúdo, gostava muito de ir à baliza, sempre fui. Eu lembro-me de ir a brincar com o meu avô e com o meu pai, sei lá, para a Expo, e eles faziam-me remates, eu não me importava nada de ir à baliza. Então
pronto, foi por aí. Foi desde miúdo que o gosto... Miguel, mas nunca sentiste aquela coisa, eu muitas vezes ao ver o handball, aquela coisa, o guarda-redes é aquele que leva com as bolas, digamos assim, na linguagem mais corrente, mas nunca sentiste aquela coisa do miúdo aos 10 anos de eu quero marcar o golo, eu quero ser o ponta esquerdo ou o lateral esquerdo, digamos Não, assim. não, nunca tive. Lá está, eu quando comecei fui logo com o guarda-redes, por isso mesmo, porque olhava para o meu lado, para a minha família, todos eram guarda-redes, então, e como eu disse, quando era miúdo eu gostava de ir à baliza, e então foi fácil, nunca tive esse bichinho de jogar à frente, ou quando acontecem muitos guarda-redes, por acaso falta um guarda-redes e ele vai Certo. para a baliza e vê-se que tem jeito. Não, a mim foi sempre tive na baliza. Olha, e que recordações guardas desses treinos na Quinta dos Marrocos, que devem ser algo que às vezes passa pela tua cabeça, com o começo de tudo, não é? Sim, já foi há bastantes anos atrás, mas eu lembro-me perfeitamente, até porque ainda guardo grandes amigos desse tempo. Comecei com 10 anos de idade, ainda bastante jovem. Na altura comecei com 10 anos, o Benfica não tinha, eu tinha idade mini, mas o Benfica só tinha a partir dos infantis, e nessas idades nota-se muita diferença de um ano ou dois de diferença, e eu era bastante pequeno na altura. Lembro-me que tinha algumas dificuldades, mas lembro, era um bocado lúdico, ainda na altura, não é normal, nessa altura também da formação, o importante é os miúdos divertirem-se, e sim, lembro-me que ia contente para os treinos, porque ia estar com os meus amigos, basicamente era Ó isso. Miguel, e lembras-te quando é que foi o teu primeiro jogo? Não? Lembro-me, foi oficial não, mas lembro que foi num torneio, eu não tenho bem a certeza. Odivelas. É capaz, eu ia dizer isso, sim, sim, sim. É Odivelas, sim, um E que torneio. recordações é que tens, ou memórias desse tempo, Ah, desse jogo em si? não tenho do jogo, tenho do pavilhão. Tenho só de estar na bancada a ver um jogo e sei que joguei, mas não tenho qualquer tipo de memória na baliza ou do jogo, mas tenho do tempo em si, do dia em si, de estar a ver um jogo e saber que ia jogar a seguir, muito provavelmente, mas não tenho de estar na baliza. Oh, Miguel, e diz-me uma coisa, durante mesmo essa formação, estes primeiros tempos, há aquela questão dos guarda-redes de handball podem levar com uma bola na cara. Tu Sim. nunca tiveste aquela coisa de levar com uma bola na cara e dizer assim, já não vou mais para o guarda-redes, aquela, sei lá, o miúdo quando não gosta de levar uma bola na cara tem aquela coisa de não vou mais para ali para a baliza, não é? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de levar com boleiros na cara. Mas Nunca não, te aconteceu nenhum episódio desse género. aconteceu levar, mas não é assim tão normal Sim, quanto as pessoas pensam. Porque lá está, o objetivo do atacante marcar não é gol. acertar É no marcar. guarda-redes, é completamente o contrário, é desviar a bola do guarda-redes. Portanto, depois o corpo também se começa a habituar e na cara não, na cara dá isso. Mas não, nunca tive qualquer tipo de medo ou receio da bola, não. Miguel, durante os teus 8 anos, de mais coisa menos coisa, de formação no clube, sentiste em algum momento que te poderias vir a tornar profissional? Tiveste ali algum clique, não? Pensaste alguma vez que querias mesmo ser guarda-redes no futuro, de levar disto de uma forma mais séria, vá? Não, pronto, lá está, eu ao início ia-me divertir, ia estar com os meus amigos, depois comecei, ao início, sinceramente, nos primeiros, talvez 4 ou 5 anos, eu não tenho uma memória muito forte desses tempos, sei que gostava de lá estar, mas talvez derivado da minha altura, no guarda-redes é muito importante, eu dei ali um pulo talvez aos 16, 15 a 6 anos, a nível de altura. Então a gente me dizia, eu lembro que tinha boa técnica, que tinha potencial, podia ser um bom guarda-redes, mas sinceramente nunca fui assim. Havia muito mais guarda-redes na minha altura. Chamado armário, não é? Não, sim, que se destacavam, eram realmente melhores que eu. Mas eu sempre fui trabalhador e sempre gostei de treinar e de me empenhar e de ver jogos e realmente tive essa ambição de estar com 15, 16 anos, não sei se dizer se talvez ser um jogador profissional, porque na altura também o handball não era o que era agora. Mas sim, sempre tive essa ambição de ir o mais longe possível.
Oh, Miguel, tu tocaste aí num ponto de o handball não é o que era agora, é um facto, não é? As condições que quando tu começaste eram bem diferentes daquelas que os jovens têm hoje. Tu achas que os jovens da nossa formação dão valor, um real valor às condições que têm hoje, em comparação, por exemplo, com as que tu tinhas? É assim, eu a nível de condições, o Benfica, pronto, a mim nunca lhes faltava nada, era tudo um bocado à base da boa vontade, tanto de pais como de dirigentes, claro que nunca que não eram pagos, não é? E que estavam lá todos os dias e todos os fins de semana, praticamente saíam dos trabalhos e iam ajudar-nos. Mas não sei, eu sinceramente nos últimos anos afastei-me um bocado da formação, mas não sei se eles sabem a sorte que têm, porque eu saí há 2 anos do Benfica e realmente quando eu sei que quando eu lá estava e como as coisas estão agora é completamente diferente. A nível de, não sei, de estrutura, de organização, de Benfica neste momento para a formação tem tudo, não lhes falta nada. E até tem uma aposta muito maior em jovens que vêm de fora, em que no meu tempo não havia. Basicamente, os jogadores da formação do Benfica eram só jogadores que A região de Lisboa. da região de Lisboa, exatamente. E, portanto, sim, evoluiu Ó muito. Miguel, e que treinadores na formação te marcaram mais? Então, eu lembro basicamente todos. O meu primeiro treinador foi o Tiago Oliva. Também tive o João Tiago Monteiro. Marcaram bastante, porque lá está, foram os meus primeiros treinadores. Também tive em juvenil a Ana Sobral, que foi também muito importante na minha evolução como treinador. Mais tarde em júnior o Nuno Alvarez, ali uma transição de júniores para séniores. Não posso dizer quem é até porque é injusto, não é? Quer dizer quem é que marcou mais, mas foram todos importantes à sua maneira. Oh, Miguel, então pergunto de outra forma, ou outra questão. Na altura, o menino Miguel tinha alguma referência a nível de guarda-redes de handball? Tinha, claro, porque lá está, eu sempre gostei, sempre fui aquele miúdo que ia ao pavilhão e gostava de ver os séniores a jogar. Na altura era o João Ferreirinho, era uma grande referência para mim. Gostava, era um fã dele, gostava mesmo muito dele. Portanto, João Ferreirinho, depois mais tarde, eram sempre referências do Benfica, basicamente. Depois, mais tarde, talvez também o Ricardo Candeias, isto quando era ainda mais miúdo, Ricardo Candeias também, o próprio Hugo Figueira, mas em uma fase já uma transição, talvez júnior-sénior. Mas sim, era o João Ferreirinho foi aquela referência, porque na altura ali de 15 a 6 anos, quando o Benfica também começou a surgir e ganhou o último campeonato nacional, 2008, penso, 2008, lá está, tinha eu 15 anos, levava o pavilhão à loucura e eu imaginava-me ali um dia mais tarde estar na posição dele. Portanto, assim como a maior referência na posição o João Ferreirinho, também gostava muito do Laurentino do Porto, na altura. O Laurentino, eu diria que tu tens assim muitas características parecidas com ele, tipo, a calma e a técnica de baliza são assim, mais rápido e tal. Sim. O Laurentino também muito no Porto. Sim, são assim, talvez as minhas maiores referências. Não sei se no Sporting não lembro quem é que estava. Talvez o Candeias podia estar nessa altura. O Candeias esteve com o Ferreirinho depois no Benfica. Mais tarde, sim, mas eu estou a referir-me ali aos 15, 16, 17 anos, que quando comecei a ver mais handball e a gostar, a interessar-me realmente mais. Sim, o João Ferreirinho no Benfica, sem dúvida, e gostava muito do Laurentino, do Porto, e no Sporting não me lembro quem é que estava. Talvez o Ricardo Candeias. Olha, Miguel, e ao nível da formação, estando aqui no teu percurso formativo, tu tens 3 títulos de campeão nacional, creio eu. Qual é que foi o mais marcante? Para mim foi o último de Júniors. Porquê? Porque éramos um grupo de amigos. Eu posso dizer que aquela equipa, metade dela são os meus melhores amigos. E
E então tínhamos um grupo excelente em que o Benfica já há muito tempo procurava esse título nacional de Júnior, já não conseguia mesmo há bastante tempo, e conseguimos fazer ali um grupo muito, muito forte, tínhamos uma boa equipa, com os jogadores que agora muitos deles ainda jogam na primeira divisão, outros de Portugal, outros que estão no estrangeiro também. Tínhamos também um bom treinador, o Nuno Alvarez, e então sim, esse foi sem dúvida aquele que me marcou mais também. Na altura era capitão da equipa e tinha bastante protagonismo na equipa, então sim, esse foi Eu lembro-me de uma foto de vossa em cima da baliza, com vários jogadores em cima da baliza, com foi, a... foi Foi... no último jogo. Sim, sim, sim. Essa foto para mim está aqui na cabeça sempre. Oh, Miguel, a abraçadeira, eu gosto muito destes temas um bocadinho mais romantizados. A abraçadeira é um motivo de orgulho incrível, não é? Claro, claro que sim, porque tu estás a representar a equipa, não é? Tu és a imagem de uma equipa e de todos os teus colegas, e por cima no Benfica, num clube como o Benfica. Uhum. E tens que saber o peso que isso acarreta e deves agir e ter comportamentos em conformidade que é o clube e que é a tua equipa. E sim. Olha, Miguel, Miguel, vai, João. só que uma coisinha que eu agora estava-me a lembrar. Falaste que tinhas uma equipa excelente em júniores, mas esse percurso todo formativo, não olhaste para nenhum jogador, digamos assim, e pensaste assim: este gajo vai ser um caso sério na modalidade, este gajo vai arrebentar tudo. Tiveste algum jogador que olhasses e dissesse isso? Pese embora todos tenham valor, obviamente, mas No aquele que. Sim, sim, sim. Uh, Que até possa não ter dado nada, atenção, ou até podias sim, ter. sim. Eu lembro quando era infantil, júnior, tinha os irmãos. Não, infantil. Zaranda. Infantil iniciado, os irmãos Aranda. Vieram de Odivelas que realmente faziam O que queriam. muita diferença, mas depois mais tarde acabaram por não vingar muito. Foram até os júniores iniciais, mas como séniores não deram nada, mas sim, eles realmente, eu pensava que eles na altura poderiam ser grandes jogadores. E ele ainda foi aqui a primeira equipa do Benfica, o Ponta. Capaz, sim. Isso foi o Telinho, o Augusto Aranda. Eu com ele joguei mais tarde, mas ele tinha dois irmãos mais Eu sei. que eram mais perto da minha idade, e esses foi com quem eu joguei mais. Fisicamente eram muito fortes e faziam bastante diferença. Nessa altura, com 12, 13 anos, o físico importa muito. E quando se é mais evoluído fisicamente, faz bastante diferença. Depois, mais tarde, no Benfica, assim, fora de série, eu acho que sinceramente não me lembro. Por exemplo, agora estou-me a lembrar assim, quem está aí grande nível, o Alexandre Cavalcanti, Pois, que mas era. eu acho que ele só foi uma parte a Sim, seguir à ele formação. era. Não, ele Deu era salto. 3 anos mais novo que eu, penso eu. Ele fazia parte dessa equipa de júniores, ia de vez em quando aos júniores, mas lá está, na altura não fazia a diferença que faz agora. Portanto, assim, da minha geração, não estou a ver assim um grande Benfica, não. Olha, e achas que os títulos, num processo formativo, tu achas que os títulos são muito importantes, digamos assim? Ou, por exemplo, se tu colocassem a jogar num escalão superior para teres um grau competitivo melhor, é mais importante que propriamente o título em si? Não, eu acho que o título é sempre importante, não é? Mas sim, o que é mais importante é essa competitividade e essa vontade de ganhar e não é pressão, mas a ambição de querer ganhar e ter um objetivo que é o título. Isso é o mais importante. Porque se queremos formar atletas para pertencer ao plantel sénior do Benfica, onde a exigência é máxima e onde a exigência é ganhar o campeonato sempre, todos os anos, acho que faz parte também na formação crescermos um bocado com essa ambição e com esse querer do objetivo final ser ganhar. E então, sim, penso que seja importante. Realmente, o que tu disseste, eu na minha altura, no meu ano, acho que já não é um bocado assim, mas os campeonatos eram bastante competitivos e fortes no meu escalão. Não era necessário os melhores jogadores irem a um escalão acima
para terem competitividade ou para terem jogos mais de encontro ao seu nível. Neste momento acho que as coisas estão um bocado desequilibradas, pelo que tenho ouvido e tenho percebido, as coisas estão um bocado mais desequilibradas e realmente para um jogador de formação que tenha capacidades e que seja realmente talvez uma aposta a um plantel sénior, uma futura aposta de um plantel sénior, para ter esse tempo de jogo com qualidade necessita de ir a um escalão acima. Um escalão acima. Na minha altura não era assim, porque era realmente bastante forte todos os escalões. Miguel, e qual foi a maior lição que tiraste de todos os anos de formação que tiveste no Benfica? A maior lição... boa pergunta. Talvez, não sei, talvez persistência, a vontade de trabalhar, ouvir muitos outros. Eu acho que a minha geração é das últimas que apanhou os chamados old school, os jogadores de balneário, aquelas raposas velhas que realmente respeitávamos muito, não é que agora não respeito, mas é diferente. Na altura, para entrar num balneário sénior não era fácil. Tanto para entrar mesmo fisicamente dentro do balneário como dentro do grupo. Miguel, se tivesses que dar uma espécie de sei lá, de uma palestra, por exemplo, a uma equipa de iniciados do Benfica, um dos pontos em que ias tocar era a questão do trabalho, por exemplo? Sim, claro. E da questão da persistência, era isso? Sim, claro. Trabalho, persistência, respeitar o mais velho, ouvir o treinador, não, sei lá, não responder ou não pensar que se sabe tudo, porque muitas vezes os jogadores mais novos pensam que sabem tudo, ou tens coisas, às vezes não sei, por enquadramento familiar, não sei, pelo que ouvem externamente, pensam que são talvez melhores do que aquilo que realmente são, metem expectativas, às vezes pode não ser culpa deles, mas muito. Às vezes é muito o contexto familiar, acho eu. Exatamente, também. Às vezes podem não ser deles, mas metem expectativas às vezes demasiado altas, se as coisas não correm bem, eles podem, não sei, baixar os braços ou pensar que não estão. E há um bocadinho, Miguel, desculpa só interromper, há um bocadinho essa questão das redes sociais. Hoje em dia, um jogador faz 10 golos, imagina, num bom jogo de júniores e já é enquadrado num grande nível, quando os júniores ainda é um patamar de formação, ainda não está preparado, se calhar, para a equipa principal, mas fazem logo dele algo excepcional. E pronto, isto é um bocadinho o problema da gestão de expectativas, não é? Não, isso em relação às redes sociais, devemos falar muito tempo sobre isso, porque as redes sociais fazem um jogador. Basicamente. Fazem e também, se for preciso, acabam com o jogador, não é? Sim, mas o que eu digo depende do atleta também. O que eu digo, por exemplo, o que eu estou a dizer das redes sociais, posso falar só um bocado do que eu penso sobre isso, não temos que ir por aí, é um bocado, imaginemos que por exemplo, no meu caso, posso falar do meu caso, se eu faço um grande jogo e não publico nada, ninguém vai saber. Se eu faço um grande jogo e publico alguma coisa, toda a gente já pensa que eu sou o melhor guarda-redes do mundo. Portanto, é um bocado por aí essa parte das redes sociais que eu estou a falar. Porque... É gestão de expectativas. Exatamente. Olha, Miguel, e diz-me uma coisa, entrando aqui noutro campo, 17 de setembro de 2011, sabes que dia foi? 17 de setembro de 2011... Foi quando eu me estreiei? Acho que não. Foi? Foi. Eu sei contra quem. Contra quem, sabes? Contra a Horta. Certo. 41-26. Pensava que tinha sido mais tarde. Não, mais tarde na época. Não, foi onde jogaste os últimos minutos do encontro. Lembras-te o que é que sentiste nesse momento? Estavas nervoso ou não? De certeza que estava nervoso, sim. De certeza que estava nervoso, mas eu por 18 anos, já tinha feito talvez um ano, ou vinha um ano anterior com alguns treinos dos séniores. Eu sempre fui bastante querido no plantel sénior, sempre tive essa sorte também, lá está, derivada ao meu comportamento, não é? À minha maneira de estar num plantel sénior, porque falava há pouco dessas raposas velhas que são um bocado mais difíceis de lidar, mas se eles veem que tu os respeitas e que mereces esse respeito, eles vão puxar por ti e estão a descer por ti. Então lembro-me também de quando entrar, sentir essa força da parte deles. E claro que estava nervoso, mas também confiante e contente por saber que eles também estavam a torcer por mim
E foi, lá está, entrei nos últimos minutos no jogo, Ganha. já estava ganho, portanto, e até fiz umas defesas, até correu bem, até correu bem. Uhum. Olha, e tu começaste a partilhar a baliza com o Ferreirinho e o Candeias, principalmente em 11-12. Digamos, dois colegas experientíssimos, como falaste aqui, não um bocadinho. Tu aprendeste muito com eles, ou seja, tu estavas no treino com eles e observavas muito do que é que eles faziam? Sim, eu sempre fui muito de tentar aprender um bocado com cada um, tanto com maneiras de treino, maneiras de treinar, técnicas, maneiras de pensar, então sempre gostei, lá está daí o porquê de eu gostar de ver muitos jogos também e de falar com eles também. E então, claro, aprender muito. Também na altura, penso que o treino do guarda-redes também foi muito importante para mim na altura, não posso esquecer, o Pedro Alvarez. Eu acho que 11-12 já era o Jorge Rito treinador, o professor Jorge Rito. Era. Então foi também nesse ano, foi quando eu comecei também a fazer um trabalho também na formação, tinha, mas muitos espaços, um trabalho mais específico de guarda-redes, então o professor Pedro Alvarez também foi muito importante, lembro-me que treinava muito com ele. Então sim, os dois foram muito importantes, porque até treinava muito com eles e fazia questões e via como é que eles faziam. Então sim, eu aprendia muito assim, a ver os outros a fazer. Miguel, e depois em 2012 chega um guarda-redes muito experiente, o Álamo, o espanhol. Digamos que um guarda-redes estrangeiro tem sempre aquele elan, seja positivo, seja negativo, seja a nível de pressão, mas tu sentiste que ele era um bocadinho alguma referência no sentido diferente de defender um guarda-redes estrangeiro naquela altura, a entrar numa equipa onde estavam guarda-redes portugueses? Ou sentiste um bocadinho, vem um estrangeiro e vou perder um bocadinho até do espaço em que estou? Não, eu sabia perfeitamente qual era o meu espaço ali naquela altura. Ainda por cima para um guarda-redes que o seu pico, a sua maturidade é atingida muito mais tarde. Eu, na altura tinha os meus 18 anos. Nesse ano, 11, 12, estava o Ferreirinho. 12, 13. Ok, mas 11, 12 estava o Ferreirinho, Candeias e eu. Certo. E eu até cheguei a ir para o banco muitos jogos, porque na altura o Ferreirinho foi já na fase final da sua carreira, infelizmente, porque teve bastantes lesões, e eu como terceiro guarda-redes, a Benfica até na altura foi buscar um sueco, na altura. Tem o David Anderson. Exatamente, e eu andava muito ali, treinava praticamente todos os dias com eles, e cheguei a fazer alguns jogos. Eu sabia que estava a aprender, estava só a aprender, que eu ali não tinha que ter rendimento a curto prazo. E depois, quando foram buscar o Vicente Alam, ficou o Vicente, o Ricardo Candeias e o Ferreirinho. Eu aí, não me lembro, acho que cheguei a fazer a pré-época também. Fizeste. Fomos os quatro. O Ferreirinho lesionou-se logo nessa pré-época. Lesão grave. Lesão bastante grave, exatamente. E eu entrei também, lá está, muitos treinos, de jogar de vez em quando, os amigáveis. E realmente, falando do Vicente Alem, eu não o conhecia, mas foi um guarda-redes extraordinário e no primeiro ano fez realmente a diferença. Fez um campeonato. Ele era líder por excelência ou não? Ou era um guarda-redes só na baliza, digamos assim? Sim, não. A imagem dele era bastante respeitada, porque já internacional espanhol, na altura ele era o terceiro guarda-redes da seleção espanhola, atrás só do David Barrufet e do Javier Umbrados, que são provavelmente máquinas. Os dois melhores guarda-redes do mundo sempre. E então sim, havia muito esse respeito por ele, até pela sua maneira de ser, que era bastante tranquilo, mas ao mesmo muito trabalhador. Não diria que seria um líder nato a nível de comunicação ou sim, de comunicação, mas sim, todo. Era um líder pelo exemplo, não é? Exatamente, mais pelo exemplo, sim, porque todos o respeitavam e todos seguiam aquilo que ele dizia quando ele dizia, mas não era aquele líder de falar, de grito, apelar, não é? Exatamente, de apelar à vontade e ao coração, não era esse tipo de liderança. Miguel, tu em 14-15, sim, és emprestado ao Passos Manuel, mesmo o Benfica tendo um treinador que apostava nos jovens, como o Mariano Ortega.
Como é que encaraste isto? Encaraste isto de uma forma normal? Precisavas naquele momento, querias sair porque precisavas de jogar ou ficaste triste por sair do Benfica? Não, eu nesse ano, lembro-me perfeitamente desta conversa que eu tive com o professor, o professor, olha agora, Cruz, João, ajuda-me. O, o professor, agora, Carlos Cruz. Carlos Carlos Cruz. Cruz. Carlos Cruz. Sim, eu nesse ano passado, ou seja, está a falar de 14, 15, eu em 13, 14, aí já fiz bastante jogos pela equipa Certo. sénior e correram bastante bem. Foi aí, nesse ano, que eu pensei, ok, talvez possa pensar a vir a ser profissional, porque até então, lá está, era tudo ali, já tinha feito parte em muitos anos das seleções jovens, coisas corriam bem e tal, mas tinha essa ambição, mas esse último ano antes de ser emprestado foi aquele ano em que eu joguei bastante tempo com os séniores, só estava eu e o Vicente Talo, Sim, eras o 2. porque o Caneto teve uma lesão muito grave também nesse ano. E então eu aí fiz bastante jogos e correram mesmo bastante bem. E eu aí comecei a ver as coisas bem. Isto se calhar é melhor, vale a pena realmente apostar nisto. E tudo aquilo que me dizem pode ser verdade e eu posso realmente ter capacidade de vir a ser sénior desta modalidade. Sabendo que o Benfica, no ano a seguir, nesse ano que falas, Sérgio, 14, 15, ia buscar mais um guarda-redes, ou seja, eu iria ser terceiro, como é perfeitamente normal na minha cabeça, porque o guarda-redes de handball tive uma maturidade mais tarde, eu queria jogar bastante tempo. Tive uma conversa com o professor Carlos Cruz, em que ele me disse: Miguel, tens a possibilidade de ficar aqui como terceiro guarda. Na altura já era sénior, foi o meu primeiro ano de sénior, mas não podia jogar pelos júniores, só podia jogar pelos séniores B, que na altura jogava na terceira divisão, penso eu. Há a possibilidade de ficares aqui com a equipa sénior pronto, como terceiro guarda-redes, não é? Em que vais treinar com a equipa sénior, ter a tua oportunidade quando chegar, jogar na equipa B, ou então a possibilidade de seres emprestado ao Passos Manuel. E eu disse, claro, por favor, quero ser emprestado, porque eu quero jogar, quero ter experiência de primeira divisão. E então, tendo estas duas opções, foi claramente ir para o Passos Manuel e jogar numa primeira divisão, na altura como primeiro guarda-redes, o que foi bastante. Como é que foi esse empréstimo, que era uma realidade completamente diferente? Tinhas muitos anos de casa já, não é? Sim, não, na altura eu vi aquilo como lá está, como um até já, porque precisava de sair para jogar, não tinha que sair de casa, não é? Um clube em Lisboa, que era a primeira divisão, era um clube bastante familiar, onde realmente bastante familiar, praticamente ninguém recebia ali naquela equipa, mas era um grupo muito unido e tive sorte de ter grandes colegas de equipa. Tínhamos também uma excelente equipa. Sentes que fez de ti melhor guarda-redes ou não esse empréstimo, por exemplo? Sim, claro que sim. Claro que sim. Porque tive bastante tempo de jogo, fez-me melhor guarda-redes, a melhor pessoa, passei por, não adversidades, mas por, sei lá, eu antes para ir para um treino, eu vivia em Lisboa a 10 minutos do pavilhão. O Passos Manuel treinava na Lapa, eu tinha muitas vezes, ou ia de boleia, ou chegou a acontecer, eu tinha que apanhar um autocarro, para o Castré, do Castré depois um metro para a Estrela e depois da Estrela de elétrico ainda para o pavilhão. Então é isso sim, fez-me crescer muito e dar valor ao que tinha, dar valor ao que tinha. Nunca desvalorizei o que tinha, mas realmente aí nesse ano foi mesmo de ir mal às costas para ir treinar, chegar a casa às 11 da noite, coisas assim que eu nunca tinha passado. Acabas por regressar ao Benfica a meio da época, não é? Devido à lesão do Alam. Foi o Alam lesionou-se. Foi o Figueira veio nesse ano, exatamente. O Alam lesionou-se e eu fui eu fiz a fase toda regular, conseguimos apurar para o play-off na altura, com o Passos, foi bastante bom. Incrível, sim. Nos 8 primeiros, no último jogo. Eu na altura, no último jogo não joguei, já estava no Benfica, só não fiz o último jogo da fase regular. Sim, quase foste à pressa, não é? Por causa da questão do Alan. Sim, foi mesmo assim de uma semana para a outra. Voltei e fiz esses cerca de 4, 5 meses no Benfica, que até me correram bem.
correram bastante bem, sim. Os dois... Olha, Diz, João. Miguel, tu a seguir tens esse empréstimo ao Passos Manuel e nos 2 anos a seguir são do Belenenses, né? Digamos assim. E o Belenenses está num patamar bastante acima do Passos Manuel, ou seja, está ali intermédio entre os primeiros e o Passos Manuel. Tu ficaste satisfeito com o Belenenses? Achas que foi ali uma grande oportunidade e sentiste que ainda evoluíste mais do que já estavas? Ou seja, o Belenenses foi quase como uma escola para ti, para chegares ao patamar principal? Sim, na altura eu fiz treinador Mariano Ortega, fiz os 6 meses com o Mariano. O Benfica depois foi buscar o Mitrevski, que está agora Certo, no no Porto. Porto. E então, pronto, indo buscar o Mitrevski. Sinceramente, na altura eu pensava que poderia até ficar, porque na altura o Benfica realmente apostava muito na formação. E tinha bastante, tinha o Lima, tinha Sim, Paulo Moreno, Paulo Cavalcanti, Moreno, David Carvalho. tinha realmente muitos jogadores da formação. E que jogavam bastante tempo. E eu aí pensava que talvez pudesse ficar no plantel e pronto, e prosseguir a minha carreira no Benfica. Não aconteceu, acabei por ir para o Belenenses. Na altura o Belenenses não lutava pelos lugares que luta agora, ou seja, nós fizemos 2 épocas a nível classificativo que não foram as melhores, lutávamos ali metade da tabela para baixo. O que foi um bocado difícil para mim. Não digo difícil, mas foi um bocado uma coisa, algo a que eu não estava habituado. E tu Claro que, estavas a disputar a baliza com o Muniz, não era? Não era? não, o primeiro ano foi com o Henrique Carlota e com o segundo ano com o Muniz, sim. Ok. Mas lá está, com bons treinadores, um balneário incrível, lá está a jogar com amigos. Foi bom. Tive bastante tempo de jogo, foi bastante bom para a minha evolução, tanto como guarda-redes, como está também como pessoa, também algumas diversidades, uma mentalidade diferente, condições diferentes. Foi bastante positivo. Foi bastante positivo na minha evolução como guarda-redes. Miguel, durante esse empréstimo, o Benfica esteve prestes a quebrar o enguiço do Campeonato Nacional em Braga. Sendo tu um adepto do clube, conhecendo muitos atletas, como é que viveste aquele final de temporada? Eu lembro, não sei se foi no primeiro, acho que foi no meu primeiro ano de empréstimo. Foi. Lembro-me que eles estavam lá com muita vontade de ganhar e estavam ali numa bolha e numa força, numa energia bastante positiva. Lembro-me de ter ido à Almada ver a final da Taça de Portugal em que eles ganharam ao Sporting. Estava lá na bancada. E ao Porto? E ao Porto, exatamente. Exatamente, também a final contra o Sporting e a final contra o Porto. Estive lá nos 2 jogos, uma loucura, e realmente pensei que iria ser esse o ano, mas depois acabou por, na altura, cair para o ABC. Mas foi por pouco, são coisas do desporto, foi mesmo por pouco. Mas aquilo vivido por um adepto, e ainda por cima tens muitos amigos ali, eu que estava no pavilhão, eu acho que ainda hoje me lembro, e não é culpa dele que ele até agora saiu do handball e fez uma boa carreira, não tem nada a ver com isso. É como tu dizes, desporto, mas ainda hoje o falhanço do Alex Silva eu acho que marcou aquela secção. Acho que aquela secção, o momento podia dar uma viragem, tirando agora o momento, ou seja, a atualidade, mas o momento em que podia dar aquela volta completa era aquele golo. Tu não sentiste um bocadinho essa frustração? Não, eu lembro exatamente do momento, estava a ver o jogo em casa e foi como aquele calafrio, sabes? Quando sentes o aperto no coração, quando te assustas, aquele pico de adrenalina, foi o que eu senti na altura. Mas sim, é verdade que muita gente fala desse último lance do Alex, mas isto também é um bocado injusto. Claro. É um bocado injusto. Porque estávamos a ganhar por 4 a 3 minutos do fim. Exatamente, resumir tudo ao último lance. É desporto, não é? Aconteceram muitas coisas antes, exatamente como estás a dizer, estávamos a ganhar por 4, 3, não sei quantos minutos o fim. 3 minutos e 43. Eu lembro porque um amigo meu disse, já está a ganho. E eu disse, não, calma, calma que não está. Muita gente fazer asneira e o ABC também neste caso ter mérito para chegarmos para chegarem, nesse caso, àquele último momento e
e ficar tudo ali decidido naquele último. É que depois desse lance do Alas ainda houve um prolongamento. Sim, mas aí já estavam derrotados à partida. Sim. Já me disseram que o balneário do Benfica estava completamente de rastros. E notou-se lá. Olha, Miguel, em 2017, 2018 tu regressas ao Glorioso, não é? És a aposta do treinador, do Carlos Rezende, digamos que se calhar o melhor jogador de todos os tempos, um campeão, aliás, era campeão, vinha de campeão do ABC, eras uma clara aposta. Tu pensaste naquele momento em que te disseram vais ser aposta, que finalmente ias ter um lugar na tua equipa do coração, no teu clube e de facto ias ser campeão? Essa não relação, mas sim, pode ser relação com o Carlos, já era um bocado antiga, porque eu lembro-me que no meu primeiro ano em que estava emprestado ao Passos Manuel, fiz talvez um dos melhores jogos que alguma vez fiz contra... A nível de defesas deve ter sido o maior número de defesas que eu fiz num jogo de sénior contra o ABC, e sempre que jogava contra o ABC as coisas realmente corriam bastante bem. E eu acabava contrato, acho eu, nesse ano com o Benfica, nesse ano que voltei ao Benfica, penso eu, e o Carlos, antes de saber que ia para o Benfica, já tinha falado comigo e eu tinha basicamente tudo acertado para ir para o ABC nesse ano em que voltei ao Benfica. Entretanto, o Carlos teve a proposta do Benfica e o Carlos nisso sempre foi bastante, nisso sim, tem muita coisa, bastante correto. E sempre seguiu os seus valores em que era em que ele valorizava muito o jogador português. E até porque levou com ele muitos jogadores do ABC, até porque foi campeão no ABC basicamente só com jogadores portugueses. E o Carlos sempre teve isso, sempre foi sua filosofia apostar muito no jogador português. E ele, na altura que ele pensou foi, se eu queria o Miguel para a minha equipa no ABC, também vou querer o Miguel na minha equipa para o Benfica. Então foi um bocado isso que aconteceu, porque eu acho que se o Carlos não fosse o treinador do Benfica, eu muito provavelmente acho que não iria, acho que não ia voltar ao Benfica, porque o Benfica na altura, lá está, e ainda agora, aposta muito no jogador estrangeiro e prefere muito, às vezes, lá está, porque é um clube que quer ganhar e que quer tudo para já, então talvez prefere um jogador já criado, um jogador já com nome, do que apostar num jogador com potencial em que possa daqui a 2, 3 anos vir a ser o guarda-redes do Benfica por muitos anos. E então, mas na altura o Carlos teve o convite do Benfica e foi assim que eu acabei por voltar ao Benfica, que com a mão do Carlos, porque lá já tinha falado com o ABC na altura. E sentiste que aquele momento era um momento de agora vão ser campeão? Sim, claro, porque o Carlos tinha sido campeão no ABC, também já tinha sido campeão pelo Porto. Certo. E o Benfica faltava sempre ali aquele clique, faltava sempre ali um bocadinho, ficávamos sempre um passo do título. Então, às vezes, ali a mudança de treinador, uma mudança de estrutura e de maneira de ver. O desporto é importante e todos nós estávamos com muita vontade e de ganhar. E a verdade é que no primeiro ano foi o ano em que, nos últimos anos, em que estivemos mais próximos. Em que batalhámos contra o Porto até a última jornada. Não, com o Sporting. Nesse ano foi com o Sporting. O Sporting é o campeão. Nós ganhamos praticamente os jogos todos ao Porto. Força. A minha pergunta vem um bocadinho nessa provocação. O que é que tu achas que faltou nesse ano para não sermos campeões? Porque muita gente diz, era um investimento do Sporting que era brutal e não havia hipótese. Tu achas que era isso só? Não, nós até acabámos por ganhar a Taça de Portugal nesse ano. Eu lembro, exatamente, nesse ano nós batemos com todas as equipas de campeonato, ganhámos, fizemos o nosso papel. Com o Porto também, que foi ali muito, não sei, 50-50 a nível de vitórias. Ganhámos em casa e perdíamos fora, normalmente. Exatamente, só que com o Sporting eles realmente ganhavam os jogos todos. E foi isso que fez a diferença. Eu lembro que a Taça de Portugal, acho que foi a última competição do ano, e foi o único jogo que nós ganhámos ao Sporting. Perdemos cerca, não sei, talvez 6 jogos contra eles e o 7º ganhámos. Portanto,
a diferença. Mas achas que é um problema mental da secção ou daquela equipa em si? O que é que tu achas que faltava ali? Não foi um problema. Também foi um bocado de investimento, porque na altura, se calhar já estava lá o Bruno, que foi no primeiro ano do Bruno Carvalho, em que ele realmente começou a apostar muito, muito nas modalidades. E ele pôs ali o patamar muito em cima, não é? Ele acabou por aumentar o nível. E então não quero dizer que o Sporting na altura tinha uma melhor equipa que nós, mas a verdade é que tinha muito bons jogadores, com muitos estrangeiros, lá está, mas nós com a nossa equipa de portugueses, e talvez não éramos os favoritos, mas jogávamos um handball bastante bonito e rápido, e não sei, a diferença foi essa, foi o Sporting talvez, foi melhor que nós, né? Que acabou por ser campeão e ganhamos em praticamente todos os jogos no confronto direto, acabaram por ser melhores, mas acho que não era, nós como jogadores nunca pensámos em maldições e em malapatas da secção ou nada disso, nunca. Oh, Miguel, a minha opinião é só que faltou ali um bocadinho de investimento em algumas posições-chave para equilibrar mais a questão. Sim, falava-se nisso, falava-se na altura que era, eu sei que eram os guarda-redes que não faziam a diferença nos jogos grandes. E era o lateral direito. Sim, mas sim, lá está. Eu acho que o Benfica sempre foi um bocado assim, de apontar o dedo quando algo corre mal, apontar o dedo a alguém ou apontar o dedo a uma posição, e acho que isso não é justo. E eu sei, porque lá tive, não é? Sei como é que as coisas funcionam e sei que nesse ano, João, acho que até foi. Os guarda-redes não fazem diferença nos jogos grandes. O guarda-redes é sempre mais fácil. É que o guarda-redes é sempre mais. Em cima do handball é sempre mais fácil de criticar. Certo. Quando muita gente não percebe essa questão que é a defesa ajuda muitas vezes os guarda-redes a brilharem. Não, o guarda-redes em defesa não consegue fazer a diferença, não consegue fazer nada. Podem vir buscar o melhor guarda-redes do mundo. Depois, lá está, no ano seguinte foram buscar o Barcelona, um guarda-redes craveira mundial, não fez a diferença. Então o que é que vamos mudar? É a defesa que se calhar não está bem. Pronto, depois é ali uma avalanche. Olha, e entrando só nessa final da Taça da Régua, achas que foi o melhor momento teu, por causa que é uma questão de um título na equipa sénior do Benfica? Achas que foi um jogo perfeito esse jogo? Não, foi. O jogo realmente foi um jogo perfeito e foi também ali, lá está, porque nós tínhamos 26 jogos seguidos a perder com o Sporting, acho que eram 6. Então a nível mental era duro, não é? Por cima, agora jogando uma final, olhando para trás, o Sporting campeão, todos os confrontos diretos eles foram melhores que nós. Foi ali um juntar de forças e um querer muito grande e uma vontade de ganhar bastante grande, em que unimos todos, e realmente nesse jogo fomos bastante superiores. O Sporting não teve qualquer tipo de hipótese nesse jogo. E pronto, se calhar, olhando para trás, não diga termos essa entrega nos outros jogos, porque sempre tivemos entrega, sempre queríamos ganhar todos os jogos contra o Sporting, como é óbvio. Claro. Mas lá estava, olhando para trás, se calhar o campeonato podia ter ido para o nosso lado, ou ao menos devíamos ter ganho um ou outro jogo na fase regular ao Sporting, porque a diferença entre as equipas não era 6-0 para eles em jogos. Sim. Olha, Miguel, e no ano seguinte, como falaste um bocadinho e bem, entra mais um guarda-redes consagrado. Foi o Alam da outra vez, agora falaste do Borco, Ristovski na altura entrou. Estava lá o Figueira na baliza também, não é? Ou seja, tu pensaste, digamos assim, vou ficar mais um ano sem espaço? Não, eu na altura pensei, ok, vamos ser 3. O Carlos gosta de mim, já tive um ano a trabalhar com ele, eu vim para o Benfica por causa dele. O Carlos gosta, no Pedro Vieira também treinador de adjunto, confia em mim, a equipa confia em mim, eu já demonstrei que sou guarda-redes para o Benfica, então pronto, vou ficar, até porque acho que nunca pus a hipótese de sair, porque estava ali para lutar pelo meu lugar. Até porque o Figueiredo já estava numa parte final da sua carreira, não é? Já com os 30 e muitos. Vinha um guarda-redes do Barcelona, que eu conhecia bastante bem, um guarda-redes com bastante nome,
Então, pronto, vou à luta, não é? Vou lutar pelo meu espaço e aprender muito. Miguel, e pegando exatamente no que estás a dizer, há muita gente que diz que tu aprendeste muito, ou seja, que deste ali uma subida na tua evolução qualitativa com a chegada do Borco. Porque há quem diga que chegaste a janeiro, fevereiro, ali na altura, e que até eras o melhor guarda-redes do Benfica. Eras aquele que demonstrava, tinha mais percentagem de defesas, digamos assim, eficácia. Tu sentiste isso? Claro, esse foi o ano em que eu evolui mais. Mas Foi, achas que tem muito a ver com o Borco ou nada? Ou nada a ver com o Borco? não, tudo a ver com o Borgo, claramente. Porque aprendi mesmo muito, muito com ele. Tanto, e tive a sorte dele gostar de mim, então eu era quase como um filho Filho. para ele, basicamente. E passámos muito tempo juntos, tanto ia almoçar com ele muitas vezes e jantar com ele muitas vezes. Eu aí posso confidenciar que eu estava lá e o Borco muitas vezes me dizia que tu tinhas um potencial extraordinário e que só precisavas, se calhar, às vezes, de um clique para. Não, sim, sim, ele gostava bastante de mim e lá está, eu ouvir essas coisas de guarda-redes como ele, e mesmo de jogadores na altura em que estrangeiros que vinham, que vinham para o Benfica, e mesmo na altura, claro que o Benfica tem sempre os melhores jogadores portugueses, sempre falavam, quando falavam comigo, porque eu sempre fiz bons jogos em Portugal, mas a minha realidade era essa, era Portugal, mas jogadores que já tinham jogado competições europeias, já tinham jogado na seleção, jogadores estrangeiros, falavam comigo que sempre diziam que eu tinha potencial e que eu era bastante bom guarda-redes, eu ficava contente, não é? E se tanta gente me dizia isso é porque realmente, se calhar, era verdade. E então, com o Borgo foi uma aprendizagem enorme, tanto a nível de estudo, técnica de baliza, No treino também, não é? treino, ele era um monstro. Metodologia de treino. Metodologia de treino, exatamente, ginásio, tudo, 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 tudo. Eu com o Borgo aprendi mesmo muito, muito. E tenho pena de. Não tenho pena. O ano passado, depois tivemos 2 anos juntos. O ano passado ainda falávamos de vez em quando. Este ano não tenho mantido contato com ele. Tenho um bocado de pena. E agora, já que falamos nele, ainda hei de ligar, porque tinha realmente uma excelente relação com ele. Eu aprendi Olha, muito. mas o Benfica contratava jogadores aqui, mudava treinadores, mudava digamos, de projeto, era da formação, era mais jogadores consagrados e era frustrante chegar ao final de cada temporada e pouco conquistarmos, digamos assim, porque o Benfica, o importante era o campeonato. Como é que tu te sentias? Frustrado no sentido de, pá, o que é que falta aqui? Sim, claro, claro, bastante frustrado porque, como diz em todos os princípios da época estabelecíamos o objetivo era ganhar tudo. Claro, o campeonato era o principal objetivo e muitas vezes até víamos afastados do campeonato. Não, no primeiro ano foi mesmo até ao fim, no segundo ano foi ali um bocado precoce, e no terceiro ano então ainda um bocado mais cedo. Então, sim, claramente. Não, no terceiro ano foi o ano do Covid. Covid, sim, sim, acabou mais cedo. Mas pronto, na fase regular já tínhamos perdido alguns jogos. Sim, já era muito difícil. Sim, já era difícil. Claro, mas depois acabámos sempre por agarrar outras coisas. Há a taça para ganhar. No último ano era a HF, em que estávamos bastante bem, tínhamos feito a fase de grupos só com vitórias. Então era um bocado agarrar-nos a outras coisas e outros objetivos quando o campeonato ficava mais longe ou assim. Pô. Certo, Miguel, pegando nessa época, que é 19-20, o Figueira sai e entrou o Gustavo, sem colocar em causa, obviamente, o valor do Gustavo, que é muito, como se vê atualmente. Tu sentiste naquele momento, nunca vou ser o número 1 da baliza do meu clube? Sinceramente, o que eu senti no Benfica, não sei estrutura, foi que sim, que eles nunca me viam como um guarda-redes número 1 futuro para o Benfica. Sinceramente, nunca me viram assim. É o que eu penso. É o que eu sentia. Não sei se é verdade ou não, mas era o que eu sentia. Mas foi com a chegada do Gustavo em si? Não estou a Não, falar do não, não, valor. não foi com o Ok. chefe. Sempre foi. Eu sempre tive que trabalhar mais que os outros para ser reconhecido de valor. Mas achas que é por ser português ou da formação ou há algum motivo em especial? Não, sinceramente, não ser português, por ser. Acho que lá está, os jogadores têm melhor imprensa que outros, e no meu caso, nunca, não sei,
Nunca tive boa imprensa, não é que tenha mal, mas nunca, não sei, se calhar Sim, acho que é um bocadinho pela tua maneira de ser que fez pode ser, fazia um alguém bom jogo, recatado. fazia Sim. um bom jogo, ninguém dizia nada, fazia um mau jogo, toda a gente apontava o dedo, era um bocado por aí, era bastante injusto, sempre o senti. Mas sabia-se, pronto, Olha, e sentiste ali que Claro. era o teu adeus ao Benfica? Não, mas pronto, com a chegada do Gustavo, Porque há a questão da pandemia e depois tu não te... sim, Certo? não, com a chegada do Gustavo, tá, 3 guarda-redes, outra vez, acabámos por jogar os 3 bastante tempo, até porque tínhamos bastante jogos e até Sim, mas a questão, Miguel, é que muitas vezes nos jogos mais importantes, e não vamos aqui ser um bocadinho, digamos, desculpa a expressão, hipócritas, todos gostam de jogar os grandes jogos, contra o claro, Horta e contra o Boa Hora, com claro, todo o respeito, é bonito jogar, é fantástico, mas os claro. grandes jogadores querem jogar os grandes jogos. E aí eu vou lá para dentro, até porque, a meu ver, ao início, ok, ele foi contratado para isso, para fazer a diferença, então nesses jogos ele tem que ir para lá e fazer a diferença. E se não faz, aí sim pode-se apontar o dedo. Não a lá está, os da formação em que se não vão lá para dentro a culpa é deles. Acho que isso é um bocado injusto e no Benfica acontecia muito isso. E lá está, pois no último ano, com o Gustavo, até o Borgo depois acabou por sair um bocadinho mais cedo e acabámos por estar só os dois na parte final antes do Covid. Mas sim, se não, Gustavo, por falar no Gustavo, foi o guarda-redes. Talvez a diferença entre mim e o Gustavo, tá, o Gustavo tem um potencial enorme e está a demonstrá-lo agora, mas talvez se calhar seja essa diferença de, não digo que ele ter uma boa imprensa, mas sempre olharam para ele como um guarda-redes futuro e a mim não. E não sei porquê, talvez pode ser isso pela minha maneira de ser, eu nunca fui de, ok, eu faço o meu trabalho e pronto, e vou para casa e dou-me bem com o que tenho que dar, não gosto de fazer coisas só para parecer bem ou para lamber botas, por assim dizer. Sim, sim, sim. E se calhar isso, pronto. Miguel, mas deixou-te, mas ficaste triste em sair do teu clube, do coração, sem te poderes despedir dos teus adeptos e Não, ao fim e ao cabo da tua família. Não? Não, isso fiquei claramente. Pronto, eu depois fui-me embora. O último meu ano do Benfica foi esse ano Covid. Covid. Em pandemia, a pandemia, exatamente. E fiquei, claro, fiquei triste. Na altura, eu ainda não, na altura em que o campeonato terminou, eu não sabia se iria ficar ou não. Foi depois, naquela altura, em que estávamos todos em casa. Eu tinha que decidir a minha vida. E na altura falava com o Leandro para saber como é que ia ser a minha vida, como é que me ia ser. E pronto, depois acabei por sair. Não, claro que não saí triste com o Benfica nem nada disso, mas saí triste por não ter conseguido. Não digo triste, mas faltou. Por não teres conseguido um título de campeão sénior. Exatamente, foi só isso, foi só o título de campeão nacional. É o maior alargo da tua carreira, não? Não, na maior amarga da minha carreira, nunca se sabe o futuro ainda, não é? Mas ainda sou novo, mas nesses 3 anos, sim, eu fico, faltou isso. E achas que. Ok. Então, e achas que ainda podes vir a conseguir, Miguel? Talvez. Não é uma coisa. Não tenho essa ambição, sinceramente. Não tenho essa ambição. Eu acho que não tens essa obsessão, tens essa ambição. Sim, exatamente. Não jogo, não quero estar bem para voltar ao Benfica. Certo. Mas é óbvio, só por ter a oportunidade, muito dificilmente iria dizer que não é? Mas sim, mas é isso, fica aí, falta isso. Até porque lá está, o Benfica não ganha há bastante tempo, não é? E fica a faltar um bocado disso, lá está, porque sempre, como eu disse, como eu era miúdo, eu estava no pavilhão a última vez que o Benfica foi campeão. São os dois. E ver isso, e ver toda aquela festa, eu pensei, pronto, um dia vou ser eu aqui. Miguel, eu tenho uma expressão que é o melhor clube para ganhar e o pior clube para perder. Eu acho que sim, exatamente. quem esteve no Benfica percebe o que eu quero dizer, não é? Não, mas olha, em termos de... Agora, eu vi uma... Agora, saíste do Benfica, não é? E vieste para o estrangeiro. Foi como sair da zona de conforto, digamos assim. E já agora, porquê que foi a opção Huesca? Então foi assim, pronto, no Benfica
comecei o meu percurso como profissional, digamos assim, onde vivia só do handball, porque a verdade é que em Portugal, praticamente para viver do handball como profissional, só os três grandes, profissionalmente, digo a nível monetário, só os três grandes é que conseguem dar essa. É importante que digas isso. As Exatamente. pessoas às vezes não sabem. Exatamente, essa liberdade. E eu sabia que em Portugal, nos três, Benfica, Porto ou Sporting, não iria ficar. Ou seja, talvez no Madeira SAD tinha essa proposta. Aliás, eu tinha bastante propostas em Portugal. Tinha tanto o Madeira SAD como o Águas Santas na altura. Só que eu também estava numa altura da minha vida em que eu pensei, ok, se calhar está na altura de dar um passo em frente e de experimentar uma liga nova, campeonato novo, uma experiência completamente nova, e vamos lá ver realmente se aquilo que os meus companheiros diziam era realmente verdade. Se eu tenho realmente, porque eu lá está, em Portugal era um guarda-redes bom, acho que lá está, acho que nunca tive o mérito ou nunca fui valorizado, devidamente valorizado, a meu ver, não é falta modéstia, é verdade. Então, ok, então vamos para o estrangeiro e vamos lá ver no que é que isto dá. Foi um bocado assim. E com vontade de lá está, de brilhar e de coisas corressem bem e de lá está, eu tinha confiança, porque é aquilo que eu já disse mais do que uma vez. A melhor, e já tive esta conversa com muita gente, a melhor aceitação ou o maior valor que tu deves ter é dos teus pares. E eu tinha. Todos os guarda-redes disseram que era um guarda-redes, todos os jogadores que jogaram comigo disseram que era um bom guarda-redes. Então, ok, tu tens de pensar, estes são os meus jogadores, se eles dizem que tu és bom, tu realmente és bom. Tu fazes bons jogos, tu és bom. Não ligues às bocas exteriores que não sabem e que não entendem, não sabem o que é o handball, em que a sua opinião é baseada num jogo, ou que a sua opinião é baseada naquilo que leem. E às vezes é um resumo de um jogo. Exatamente, naquilo que leem, naquilo que ouvem. Isso não interessa. E no Benfica eu acho que é muito assim. O Benfica é um clube em que é o 8 ou 80 sempre. Exatamente, as suas decisões são um bocado baseadas no parecer. Se calhar vamos buscar que isto não levanta ondas. É um bocado assim, a meu ver. E pronto, eu tinha esse feedback de toda a gente, lá está, como eu disse, dos meus pares, que é o mais importante no atleta, são aqueles que entendem da modalidade e que sabem o que é o handball. Se eles te valorizam, se eles dizem que tu és bom, tens de ter confiança e ires para fora. E pronto, eu estava numa altura da minha vida em que nada me prendia cá, e foi a última altura em que, ok, pronto, vamos para fora. Foi ali 2, 3 semanas, que isto é assim, tem-se que decidir muito rapidamente, no desporto é assim, infelizmente. A única proposta que eu tive bastantes do estrangeiro, do Portugal, mas do estrangeiro a primeira que apareceu foi o Esca, o clube da Azobal, a primeira espanhola. Informaram ao máximo ali no espaço de 3, 4, 5 dias, que isto é mesmo assim, tens de decidir a tua vida quase de uma segunda para uma quarta-feira. Minha primeira experiência no estrangeiro, sair de casa. Na altura estava lá ainda estava o João Pinto, um jogador português, tinha lá estado o Filipe Mota, também jogador português. Liguei aos dois, perguntei como é que é, as condições aí, como é que é o clube, as ambições, falei tudo, falei com o meu representante e bora, vamos. É isto, porque se eu para continuar a ser profissional preciso de ir para o estrangeiro, vou para o estrangeiro, e foi assim que eu acabei por decidir ir para fora. Olha, e quais foram as principais diferenças que tu encontraste da Azobal para Portugal? Primeiro, a Azobal há uns anos era uma liga a nível financeiro muito forte. Neste momento já não é tanto. É o Barcelona, não é? Não, a nível competitivo, então tens o Barcelona e o resto. É que é mesmo assim, o Barcelona ganha todos os jogos e o resto mas que são 18 equipas, em que o primeiro vai ser o Barcelona, em que vai ganhar todos os jogos, mas depois do segundo ao 18º há uma competitividade gigante. O segundo pode perder com o último,
o último pode ir sacar pontos ao terceiro, é que é mesmo assim. Vais para qualquer jogo e não sabes se Há vais dois ganhar. campeonatos. Exatamente, não sabes se vais ganhar ou perder. Então, essa parte também puxava muito por mim, porque no Benfica, praticamente, tirando os grandes, sabias que Mais coisa, menos coisa, mais ganhavas outros coisas jogos. ias ganhar. E então essa competitividade e isso de teres que treinar bem toda a semana para depois no final do jogador gosta de jogar esses jogos competitivos, não saber se vai ganhar ou perder, essa competitividade, essa adrenalina de ir a jogo e querer sacar os 3 pontos pelo menos a mim é o que me faz gostar de jogar. E então na Liga aos da Bola sabia que ia ter isso. As principais diferenças, lá está, essa competitividade que eu falei. E notaste em alguma área em específico no teu jogo, na tua técnica de baliza, seja no que for, alguma evolução? Sim, sim, bastante, porque lá está, fui contratado para primeiro guarda-redes, por assim dizer, em que tinha que fazer a diferença, ou seja, muita responsabilidade, bastante tempo de jogo mesmo. Um campeonato diferente, lá está, jogadores diferentes, um estilo de jogo um bocado diferente. Falavas nas diferenças há pouco da liga, lá está, é uma liga, não só por aí. As equipas têm muitos jogadores, quase todas as equipas têm jogadores profissionais, alguns que ali conseguem conciliar um bocado com os estudos, mas não é como em Portugal, em que, por exemplo, temos uma equipa as equipas do Norte, quase todos os jogadores são do Norte. Equipas do Centro, quase todos os jogadores são do Centro. Não, lá tem bastante jogadores, cada equipa tem jogadores de diferentes zonas de Espanha. Então é um bocado mais, não sendo totalmente profissional, todos os clubes têm mais profissionais do que em Portugal. E então foi um bocado essa a diferença. E finalmente eras o número um, digamos, de um campeonato competitivo, certo? Tu sentiste essa responsabilização. E pelo nível que foste exibindo, e eu não vi só resumos, digamos assim, fui ver alguns jogos, percebi a dinâmica com que tu estavas a jogar e pensei mesmo para mim, o Miguel se calhar pode ir para um campeonato diferente, e isso aconteceu. Ou seja, chegou o Rennes logo no ano a seguir. Porquê que mudaste? Se estavas tão bem no Huesca. Foi assim, lá está, eu em Espanha foi uma curva, não foi uma reta, foi uma reta ascendente. Eu comecei as coisas até nós a nível de tanto de coletivo como individual. O Huesca no ano anterior em que eu lá estava em penúltimo, antes do Covid acabar, mas na altura, como entrou o Covid, não houve descidas. Estava em penúltimo, mas eu sabia que nos anos anteriores era uma equipa que estava ali pelo sexto, quinto, sexto, sétimo lugar. Oitavo, pronto, era uma equipa que fazia sempre um campeonato tranquilo. E não era a equipa que tinha sido ano passado, até porque na Zobal é muito, ganhas 2 jogos, passas de 12º para quarto. Basicamente é muito assim. E eles, na altura do Covid, nos últimos jogos já tinham vindo a subir. Então eu chego naquele ano, os jogos de preparação correram bastante bem, ganhamos praticamente todos os jogos, acho eu. A equipa estava com confiança, já os fantasmas do ano passado, por assim dizer, já não estavam na cabeça deles, não na minha, né? Porque eu vim de uma realidade diferente. E lá está, eu vim habituado a estar no Benfica, era exigência máxima, e vamos ganhar todos os jogos, e vamos entrar a todos os jogos para ganhar, e essa minha mentalidade também foi boa no clube. Não que os jogadores não tivessem essa ambição, mas pronto, são maneiras de pensar diferentes. Certo. E acho que isso foi bom para eles também, tanto para o clube como para os jogadores. E pronto, e depois nós começámos bastante mal, até com 3 ou 4 derrotas ao princípio, acho eu, e toda a gente começava a pensar, e agora Vai ser igual outra vez. Sim. Exatamente, na altura até o meu agente liga-me, então o que é que se passa? As coisas não estão a correr bem ao início, mas calma, tranquilo, as coisas vão começar a correr bem. E a verdade é que depois ganhámos 2, 3, 4, 5, 6, e é que passámos do último para terceiro, para terceiro ou para segundo, Chegaste acho que uma jornada chegaste até em segundo. em 6 ou 7 jogos, fazíamos agora me está-me a faltar a palavra em português. Eles dizem rachas, como
A sequência de vitórias. Sequência, exatamente, de vitórias em que só o Barcelona é que as fazia, porque lá está, na Espanha é muito normal, ganhas 2, 3, perdes um, ganhas 3, e nós chegámos a fazer 6, 7, 8 vitórias consecutivas. Então realmente depois começou tudo a subir a nível coletivo, principalmente eu um bocadinho ali a espaços, até porque para o guarda-redes é muito importante conhecer a liga. Para mim é muito importante, porque eu gosto de estudar o adversário, saber quando é que fazer o meu trabalho de vídeo, e para o guarda-redes é muito importante conhecer a liga, para mim é muito importante, quase para todos, basicamente. Então eu comecei ali um bocadinho, fazia um bom jogo, não fazia muito bom jogo, e ali um bocado para cima, abaixo. Fazia um jogo bastante bom, as coisas corriam bastante bem, mas quando fazia um mau jogo, pronto. E ali até dezembro, tá, a nível coletivo, acabámos em terceiro, em dezembro, estávamos em terceiro, tudo perfeito. Eu, tinha jogos bons, tinha tido já jogos bons, mas jogos não tão bons. Eu sabia, toda a gente dizia, estás muito bem, as coisas estão a correr bem, mas eu sabia que ainda não tinha atingido todo o meu potencial e que queria estar ali num nível mais estável, por assim dizer. Começou a segunda volta em janeiro, lá está, começámos a jogar outra vez contra as equipas, todas outra vez, e eu aí comecei a conhecer melhor a liga, os jogadores, então foi aí que eu passei de assim, mas explodi completamente, e a segunda volta, fiz uma segunda volta excelente, só que o Rennes apareceu ali em finais de janeiro, finais de fevereiro, quando eu estava a começar a subir, finais de fevereiro, março, apareceu, e pronto, primeira divisão francesa, com as condições muito melhores, não é? Tanto financeiramente, Claro, não há mal nenhum, é assim que tem que ser. exatamente, como competitivamente. E pronto, decidi que sim. Eu tinha mais um ano de contrato, tinha uma cláusula, a Seleção Rennes acabou por pagar a cláusula e eu decidi ir. E depois de assinar, até foi quando eu fiz jogos mesmo bastante bons, acabou por aparecer a minha primeira chamada à seleção e saí de Espanha como uma época excelente. E com a porta aberta para regressares. Não é? Claramente, sim, claramente. Olha, e como é que está a ser a experiência em França? É mesmo outro nível competitivo isto? É outro nível, tanto aqui sim, uma liga completamente profissional, onde todos os jogadores e todas as equipas são profissionais. Por exemplo, onde o Benfica teve 4 mil pessoas no pavilhão do Toulouse. Exatamente, é normal. A média em cada pavilhão, não sei, mas seguramente é superior a 2, 3 mil. No meu, a média deve arrondar os 3 mil. E a nível de espetáculo, mas também os franceses sabem vender o jogo, o espetáculo em si, Claro. para ver o jogo, não vêm para ver, não chegam 5 minutos antes do jogo para ver o jogo e vão-se embora passar 5 minutos, não. Há todo um espetáculo, tanto pós-jogo, tanto o pré-jogo como o pós-jogo, o intervalo, até como a uma escala mais pequena como o jogo NBA. da NBA, exatamente. E então pronto, assim sabem vender o espetáculo. E o nível dos jogadores, os melhores jogadores do mundo ou aqui ou jogam na Bundesliga, basicamente. Então sim, o nível é bastante alto. Há bocado falaste deste toque da chamada também à seleção. O que é que sentiste quando recebeste a informação que ias fazer parte aqui da seleção? Bastante contente. Lá está, eu sempre, a missão de qualquer jogador, penso eu, é ser chamado à seleção e representar o nosso país. Eu, na altura em que fui contactado pelo professor Paulo Pereira, foi após a triste notícia do falecimento do Alfredo Quintana. Já está com a sua morte, abre ali uma vaga para os guarda-redes. Então ele entrou em contato comigo e disse: pronto, após isto que aconteceu ao Quintana, tu vais entrar aqui na lista de possíveis convocados para uma futura convocatória. Tenho acompanhado o teu percurso e pronto, só mantém-te atento, continuar a trabalhar bem, que a tua altura há de chegar. E a verdade é que passado 2 meses fui convocado pela primeira vez à seleção e não sei se talvez se não tivesse sido Portugal, porque foi isso com que lá está, a maior parte das pessoas
que olhavam para mim como, não sei, talvez um guarda-redes banal, assim. O eterno número 2, número 3, não é? Olham para mim agora, talvez, não sei se olham ou não, porque para mim realmente também não me interessa, com as diferentes, porque fiz o ano que fiz o ano passado em Espanha, mas eu que digo a muita gente, eu não aprendi a defender o ano passado em Espanha. Sim. Não é num ano que uma pessoa aprende, que um guarda-redes aprende a defender. Eu tinha feito muito bons anos no Benfica, no Belenenses, no Passos Manuel, a minha formação, só que lá está, a visibilidade talvez no Campeonato Espanhol e as redes sociais que partilham muita coisa, que a verdade é essa, fazem pessoas, os Tens curiosos, de contratar um bom gestor de redes sociais. fazem os curiosos olhar talvez para mim com outros olhos. Olha, perguntas assim rapidinhas ao Miguel. Só de resposta. Eu sei que é difícil uma resposta. Quem foi o melhor treinador da tua carreira? Isso é muito difícil. Melhor treinador da minha carreira. Vou dizer o Carlos. Olha, e o jogador mais incrível com quem jogaste ou defrontaste até o momento? O Mikel Hansen no Paris. Qual foi a defesa da tua vida? Ui. Não, essa não sei. São muitas. Houve um jogo ano passado em Espanha em que faço a defesa e o jogo acaba logo e ganhamos o jogo. Vou dizer essa. Tens que partilhar essa nas redes sociais. Olha, melhor guarda-redes de sempre. Ux. Tu viste jogar. Landim. Ok. Olha, vou agora fazer aqui pessoas que tu conheces e só tens que dizer uma palavra sobre elas, ok? Hugo Figueira, Estudioso. Borco Ristovski, Professor. João Ferreirinho, Ídolo. Ricardo Candeias, Trabalhador. João Paes, Capitão. Paulo Moreno, Amigo. Belón Moreira. Irmão. Ok, Belón Moreira, Referência. Alexandre Cavalcanti, Amigo. Hugo Lima, Outro irmão. Carlos Rezende, Creio que seja uma boa palavra para o Carlos. Uma boa palavra para ele. Eu estou a pensar muito, não é? Líder. ok. Muito bem. Miguel, estamos a chegar quase aqui ao final da nossa conversa, não te vamos tomar muito mais tempo. Uma mensagem final aqui para os adeptos do Benfica que vão ver esta conversa. Uma mensagem, ok. Então que basicamente que apoiem não só o futebol, que isso é fácil de pedir, né? Mas as modalidades, que acho que é o que está a faltar muito ao Benfica, o público ir, era o que eu sentia na altura e continua assim. Não só nos jogos grandes, também como claro que eu acompanho as modalidades, quase todas as modalidades estão envolvidas em competições europeias, então que talvez comecem por não só ir aos jogos grandes, mas talvez a esses jogos de competições europeias, em que vão ver que o nível é bastante alto e depois ganhem talvez o bichinho para ir depois a uns jogos do campeonato, aqueles jogos à quarta-feira às 9 da noite, em que ninguém quer ir. Mas sim, que não deixem de apoiar e eu tenho visto todas as modalidades estão bem encaminhadas para ganhar o título no final do ano. Olha, Miguel, o Sérgio não me vai perdoar, mas eu tenho que fazer esta perguntinha porque tu estás aqui. Como é que tu achas que o Benfica em handball este ano é capaz de vencer tudo? Taça sim, campeonato sim e a HF sim. Acho que uma HF bastante difícil, mas achas não... que é a melhor equipa do Benfica de sempre? Sempre, no sentido dos últimos largos anos? Em termos de qualidade individual, digamos assim, e coletiva. Sim. No meu último ano de Benfica também tínhamos muito bons jogadores, nem todos estavam no seu máximo potencial, a dar tudo o que realmente podiam dar. Também tive muito boas equipas com o professor Rito no último ano, mas este ano eu acho que tem realmente uma equipa excepcional e todos estão a jogar próximo do topo. Portanto, claramente são favoritos em todas as competições. Uma HF, claro,
bastante mais difícil, não é? Sim, com o Magdeburgo e com o Fux de Berlim. Exatamente, equipas alemãs, francesas, em que são realidades completamente distintas, mas podem bater-se com qualquer uma. Com qualquer uma. Sim, claro que sim. Olha, Miguel, uma surpresa final aqui da nossa conversa, que é um chamado quiz surpresa. Vou-te fazer aqui 5 perguntinhas e tu tens que responder. Vamos ver quantas acertas, ok? Tá bem. Quantos campeonatos, taças e supertaças tem o handball do Benfica no seu palmarés? Não faço a mínima ideia. Ao todo, Não. Podes dizer todos ou podes dizer tipo. campeonatos para diria uns 12. Não, 7 campeonatos. É, 6 taças de Portugal, 8 supertaças e 3 taças da Liga. Ok. Olha, e que lugar ficou Portugal no Europeu 2020? A nossa melhor classificação de sempre. Foi em quinto. Sexto. Perdemos de 29-27 no jogo com a Alemanha. Foi para a Alemanha, ok. Sim. Quem é que foi o melhor guarda-redes do último Europeu 2022? Eu sei essa. Calma. Isso foi agora mesmo. Eu, na altura não achei justo, calma. Foi o islandês? Certo. Victor Algridsson. Não era justo. Mas sim. Eu também acho que não. Mas pronto. Quem venceu a última Champions League de handball? Última Champions League de handball. Não foi o Barça. Esta Calma. Eu sei. Foi o Kiel. Kiel, sim, certo. E quais são as dimensões do campo de handball? 40 por 20. Ok. Estou lá todos os dias. Eu sei. Está feito. Muito bem. Miguel, estamos então aqui a chegar ao final da nossa conversa. Queres aproveitar para despedir aqui de nós e de quem nos vê e ouve? Não, é só para mandar tanto abraço a ti, Sérgio, como ao João. E gostei muito desta conversa. Também gosto de conversar e foi bom. Obrigado pelo convite. Muito bem. João, mais uma grande conversa ao tempo, e a lembrar o início da pandemia, aquele 2020 fortíssimo, onde chegámos a fazer 3 episódios por dia, como há bocado estávamos a recordar em off, mas mais uma grande conversa, João. Sim, espetáculo, pá. O Miguel simboliza muito do que é um percurso de um jovem benfiquista que está no seu clube do coração, percebe o momento, percebe que tem que evoluir em determinados locais, depois, por várias razões, não só culpa dele, culpa de todo um contexto, não é campeão, não tem os minutos que se calhar merecia e queria, vai para o estrangeiro, tem um belo percurso até agora, no Huesca subiu de rendimento, já foi para uma liga melhor, no Sessão Rennes, é um grande benfiquista, é alguém que está sempre a ver o clube, mesmo a muitos quilómetros de distância. Agradecer ao Miguel a simpatia e eu disse logo ao Sérgio que um sim vinha logo daí, que o Miguel gosta de falar do seu Benfica e do seu percurso, e desejar a boa sorte ao Miguel no resto da temporada e na sua carreira, porque eu acredito que o Miguel um dia vai regressar e se calhar vai ter aquela medalhinha que lhe falta lá no seu museu particular. O campeonato. Muito bem, João, Miguel, um grande abraço, muito obrigado, Miguel, muita sorte, que te corra tudo bem e esperemos, acho que eu, o João e todos os benfiquistas, ver-te em breve de vermelho e branco, novamente. A todos os que nos assistiram, muito obrigado, deixar-vos um abraço e nós voltamos em breve com mais conversas deste género e sempre a valorizar o ecletismo do Benfica. Não se esqueçam, um grande abraço e até breve. Um abraço.